Bom, vamos avançar para mais um tema aqui do 3. Vamos falar da entrevista do presidente Temer ontem ao SBT. Ele evitou falar muito sobre o inquérito que investiga o decreto dos portos e, ao abordar o assunto, admitiu que parte da reforma da casa de Maristela Temer, a sua filha, foi paga pela mulher do Coronel Lima. O presidente, no entanto, garantiu que o pagamento foi legal e negou qualquer irregularidade no caso. Em outro momento, Temer foi questionado sobre as eleições deste ano. Assim como vem fazendo nas últimas semanas, ele voltou a dizer que pode abrir mão da reeleição para apoiar um candidato de centro. Dentro desse espectro político, listou Geraldo Alckmin, Flávio Rocha, o Afife Domingos, o Paulo Rabelo de Castro. Citou o Rodrigo Maia depois, após ser lembrado pelo entrevistador. Sobre a possível candidatura de Joaquim Barbosa, Temer disse que é um nome bem recebido, mas não acredita que possa ter sucesso na campanha apenas por ser negro ou porque foi pobre. O presidente afirmou que Lula e ele mesmo tiveram infâncias pobres e que não foi esse o motivo que os levou ao Palácio do Planalto. Bom, são vários temas aqui que a gente pode tratar do que disse o Temer, Vera. Você assistiu a entrevista, o que você achou? Assisti, achei uma entrevista de quem já está tirando o time de campo da candidatura, e isso condiz com várias apurações que eu fiz aí ao longo do dia. E o motivo, Patrick, para o Temer começar a tirar o time de campo e o PMDB, agora é MDB, voltar a ter o seu pragmatismo de sempre, se chama justamente Joaquim Barbosa. O Geraldo Alckmin mandou interlocutores ao encontro do Temer. Foram eles os ex-secretários do Alckmin, Samuel Moreira, e o Arnaldo Jardim, do PPS. Os dois procuraram o Temer pedindo uma conversa para essa união do centro político. Começaram a conversaram por telefone na sexta-feira, devem ter uma conversa pessoal nos próximos dias, que leve a um arranjo aí que contemple vários desses partidos de centro. Quais são as dificuldades para isso avançar? Aquelas já conhecidas. O Alckmin demora para decolar nas pesquisas, os MDBistas notam isso como um problema, porque dificulta os arranjos nos estados, dificulta eles terem mais engajamento nessa ideia. Os tucanos ainda resistem à ideia de carregar o governo junto com eles, mas o fato essas conversas começaram. A gente dizia aqui que o Alckmin vinha jogando parado, ele saiu dessa posição de jogar parado e mandou interlocutores, emissários seus ao encontro do presidente. Porque os dois lados veem no Joaquim Barbosa alguém que pode se consolidar como um fato consumado, e aí seria tarde demais para buscar essa junção do centro. Quanto às acusações aí a que o presidente responde, elas ganharam mais um elemento nesta segunda-feira. Um coronel, também um ex-PM, dizendo que levou dinheiro a um dos amigos. De ontem, aliás. Levou dinheiro vivo ao José Yunes, um dos amigos do Temer investigados aí nesse inquérito. Então isso também ajuda ele a levar um choque de realidade, que não adianta manter uma candidatura que é insustentável politicamente, porque não tem apoio e porque cada vez que ele põe a cabeça para fora vem uma investigação. Então tudo isso caminha para que eles comecem uma conversa. Marcelo Madureira, o que você achou da entrevista? De qualquer maneira, ele já admitiu aí que pelo menos parte dessa reforma à casa da Maristela Temer, a sua filha, foi paga pela mulher do Coronel Lima, né? Enfim, já é uma mudança do que ele havia dito numa outra entrevista para a IBC, né? O presidente Temer, ele tem essa característica de ir mudando gradativamente o seu discurso, né? Ele vai derivando à medida que os fatos vão se apresentando. Isso é uma característica dele. Agora, o que eu achei mais curioso dessa entrevista foi o fato dele ter começado a imaginar a possibilidade de não vir a ser candidato, né, a presidência da República. Eu aproveito também para dizer que eu, Marcelo Madureira, também não sou candidato à presidência da República, muito embora acredite que poderia estar na frente do Temer nas pesquisas. Não porque eu seja melhor, não, mas porque ele é muito ruim, né? Então, eu achei essa uma parte patética do discurso. O que me preocupa mais dessa história toda
olhando assim, não a entrevista em si, mas o que ela mostra do universo político, do panorama político, é a necessidade de se ter um candidato de centro, né? Existe essa, por parte tanto do eleitorado como parte da classe política, mas não existe um candidato real, factível de centro. E eis que aparece a figura outsider do Joaquim Barbosa, assustando a todos, né, pelo fato dele, evidentemente, ser o fato novo e que possa realmente vir a se consolidar como um fato novo, mobilizar o eleitorado e deixar meio que a ver navios o resto do centro. O meu maior medo, então, nessa história toda é acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. Você acabou que perdeu as eleições, entre aspas, para dois polos opostos. Quer dizer, ficou o Marcelo Crivella de um lado e o Marcelo Freixo do outro, né? A grande aspiração, eu acho que do povo carioca, era o candidato de centro. Eu acho que no Brasil é a mesma coisa. Você vai acabar diluindo o voto de centro e nós vamos ficar perdidos entre dois candidatos de extrema, um extrema direita, extrema esquerda, com um discurso absolutamente demagógico, populista, aí que nós estamos lascados mesmo. É essa a impressão que me dá, não só no discurso do presidente Michel Temer, mas também no que ele representa do discurso, digamos assim, daqueles que se dizem comprometidos com uma candidatura de centro. E só para encerrar esse meu comentário, que é a parte mais importante, inclusive, eu queria saber se a dona Marcela Temer pularia no Lago Paranoá para salvar o Temer, caso ele cachorrisse como o cachorrinho caiu. A Vera talvez possa esclarecer isso. Alguma chance, Andreasa, dela pular para salvá-lo ou não? Eu não sei se ela pularia, mas que todo mundo pularia para salvá-la, não resta dúvida. Boa. Agora, sobre menos a ajudante de ordens, que essa aí rodou. Foi boa. Sim. Mandou bem. Meu amor, eu não pularia não, tá? Foi só uma brincadeira, mas os outros pulariam. Patrick e Madureira pulariam. É o seguinte, sobre essa questão, sobre a questão concreta. Tô pensando aqui, né? Na semana passada, nós falamos aqui no programa sobre a ascensão do Joaquim Barbosa, candidatura ensaboada, de difícil desconstrução, e que como só raramente, tirava votos, incomodava, atrapalhava, bagunçava o tabuleiro de todos os lados. À esquerda, Marina Silva é vítima imediata, à direita toma votos do Jair Bolsonaro, já falei sobre isso aqui, e também no centro, um daqueles casos que tira votos a presença de um candidato, e aí, inacreditável, um candidato que ninguém sabe quem é, um absoluto desconhecido, pelo simples fato de encarnar uma novidade, bastaria para bagunçar o tabuleiro. Falamos também que todo mundo começaria a se mobilizar, a dar resposta. A Marina Silva foi a primeira, mas não tardaria a que o centro, que é tocado pela essa ascensão, também se mobilizasse. Então vocês vejam que começou com aquela especulação. Talvez seja improvável, mas o simples fato da especulação acontecer, chapa Alckmin e Meirelles, já é indicativo de que os movimentos, as conversas começam. Nessa entrevista ao SBT ontem, vejam que ele citou um bando de candidatos que não serão candidatos. E o Geraldo Alckmin, que será candidato. Ah, mas ele não decola das pesquisas, é verdade, mas tem 8, 9%. E aí tem um cálculo objetivo da parte do Michel Temer. Olhando os cenários viáveis, considerando que nesse cenário ao centro, aquilo que ele pode ter como aliado é o Geraldo Alckmin, portanto competitivo, o cálculo do seu futuro. Em quais cenários possíveis eu teria um futuro relativamente tranquilo? Com o PT ou com a esquerda já era. É auditoria, o bicho vai pegar, Ministério Público, denúncia, cana. Com Jair Bolsonaro, idem. Em que cenário ele poderia sonhar com uma tranquilidade, inclusive com uma defesa do seu legado, uma vez que todo mundo, qualquer um, tem direito a pensar que deixa um legado? Em que governo ele poderia ter uma embaixada, menos investigação, sem auditoria nas contas? Esses cálculos existem, minha gente, é o mundo real se impondo.
como eu disse, está chegando a hora da convergência em função do Geraldo Alckmin. Acontecerá parado ou andando um pouquinho de lado, mas mais para parado, eles virão.